Salve, salve! Você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Vitória no Clássico contra o São Paulo, vitória importantíssima. Como é bom gravar análise de vitória em Clássico, então, meu Deus do céu, maravilhoso. Vitória muito importante do Palmeiras. Tem algumas questões muito legais da gente falar sobre essa atuação, né? Porque um monte de gente com papinho, inclusive na transmissão, papinho de que o Palmeiras abdicou de jogar, que sei lá o que, enfim, tem bastante coisa pra gente conversar sobre isso, porque vocês sabem que não é muito bem assim, e aqui a gente não fica nesses jargões baratos aí que todo mundo gosta de usar. Vamos analisar o jogo, vamos analisar como foi a partida, como o Palmeiras venceu, apesar de tudo, né, num contexto totalmente desfavorável, sem zagueiro, com a arbitragem péssima, né, mas não gosto de falar disso também, enfim, bastante coisa bacana pra gente analisar aqui dessa vitória do Palmeiras antes da data FIFA, então já começa deixando seu likezinho aí que é muito importante, certo? Assiste a análise e depois comenta o que você achou, mas já começa deixando seu like. Enfim, vamos lá, rapaziada. Esse é um jogo que começa bem movimentado, né? Porque logo tem pênalti anulado pro São Paulo. Depois o menino faz o golaço aos 10 minutos pra abrir o placar. Menino que inclusive não tinha começado bem o jogo, mas faz o gol e depois se recupera. E o Palmeiras faz o gol com o erro do Arboleda na saída de bola, duas vezes, inclusive o palmeirense Arboleda aí. Gomes não jogou, mas o Arboleda, né? O palmeirense Arboleda contribuiu. Mas foi um erro forçado pela marcação alta do Palmeiras, tá? Então não caiam nessa de que o São Paulo entregou 2 gols pro Palmeiras, o Palmeiras teve sorte, porque um monte de gente vai vir falar isso, mas foi um erro que o Palmeiras força na saída de bola do São Paulo, porque mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras começa marcando um pouco mais alto, foi uma coisa que o Palmeiras fez, inclusive, no segundo tempo, começar os tempos marcando mais alto e depois recuar o bloco de marcação pra dar uma controlada maior, mas o Palmeiras fez isso no lance do gol do menino, o Palmeiras tá com os encaixes na saída de bola do São Paulo extremamente definidos, e aí força o erro, porque o Arboleda não tem opção de passe, acaba tocando errado, o menino dá aquele drible maravilhoso, enfim, foi um erro gerado pelo Palmeiras. Inclusive, isso foi tônica da partida, porque o São Paulo fez a mesma coisa. O São Paulo também, por estar jogando em casa e tudo mais, torcida junto, marcou a saída de bola do Palmeiras, e o Palmeiras teve algumas dificuldades para sair, especialmente no primeiro tempo, tá? Acho que deu pra ver isso muito bem. Então, era um Palmeiras que tentava mais em transição, né? Tentando mais o contra-ataque, até porque a posse de bola ficou mais com o São Paulo, e um São Paulo que com bola tava com a bola, mantinha a posse, mas não tava conseguindo de fato infiltrar na área, criar grandes chances, certo? Teve aí umas bolas pra área no final do primeiro tempo, chute de fora e tudo mais, mas de resto muita bola longa pro Caleri tentar brigar, e aí muito mérito pra linha de defesa do Palmeiras ganhando essas primeiras bolas, certo? Tanto os zagueiros quanto os laterais, e pro Zé Rafael ganhando segunda bola, né? Então aquela bola que sobrava da disputa, partidaça do Rafael, pra mim o melhor em campo, ganhou muita bola nesse meio campo ali, e foi muito importante. Muito importante também o Arthur, tá? Muito importante pra ajudar a defender as subidas do Caio Paulista ali, que era o lateral esquerdo do São Paulo, e que é um lateral quase ponta, né? Pela maneira com que ele joga, o posicionamento, o ataque ao espaço, enfim. Ele é um cara muito importante pro ataque do São Paulo, e o Arthur ajudou muito a equilibrar esse time do Palmeiras, voltando pra conter as subidas do Caio Paulista. Então, assim, é fácil falar que o Palmeiras não jogou, que o Palmeiras aceitou a pressão do São Paulo, mas o Palmeiras se defendeu bem no primeiro tempo. O São Paulo não criou grandes chances. Quando a gente vai pro segundo tempo, é um segundo tempo em que o São Paulo se lança completamente, né? Porque eles tiram o Alisson, que tava jogando pela direita, só que eu imagino que o Dorival colocou ele ali muito mais pelo trabalho sem bola dele do que com bola, porque aí ele sai, entra o Juan, que é um ponta ainda mais atacante, né? E ele tira um volante, que é o Gabriel Neves, e coloca o Nestor, que é um meia. Então você tem os jogadores trocando mais de posição, se estabelecendo mais no campo de ataque para tentar mexer com esses encaixes de marcação do Palmeiras. Então naturalmente o São Paulo já vem mais para cima, e ainda por cima com 12 minutos o Palmeiras perde um zagueiro, né? O Palmeiras já tava sem a dupla de zaga titular, Gomes e Murilo, tava com Luan e Naves de titular, e ainda perde um zagueiro, tem que jogar sem um zagueiro, né? O Jailson entra numa baita de uma fogueira, entra, né, pra ser improvisado ali na zaga. Então é natural que o São Paulo crescesse ainda mais, assim, né? Pelo contexto, pelo placar, tava atrás, enfim, tudo isso que eu acabei de explicar.
E aí o Abel faz umas trocas bem interessantes, tá? Acho que é legal a gente comentar, porque ele tira, bem nesse momento, acho que era por volta dos 20 minutos, bem nesse momento que o São Paulo tava crescendo, tava empurrando o Palmeiras pra trás, ele tira o Dudu e coloca o Breno, tira o Rony e coloca o Endrick, e tira o Menino e coloca o Richard Rios. E aí, com o Breno e o Richard Rios, ele ganha dois jogadores mais agressivos nesse momento sem bola, né? O Breno mais agressivo que o Dudu, e o Rios mais agressivo que o Menino nesse momento sem bola, para fortalecer essa defesa tanto do lado do campo quanto do centro, mas também essa roubada de bola pro contra-ataque. E ele coloca o Endrick, que entre os centroavantes que estavam no banco de reservas, é o cara que melhor contribui nesse jogo de mais transição, de mais contra-ataque que o Palmeiras estava se propondo a fazer naquele momento, né? O Flaco tem outra característica, o Navarro tem outra característica, o Endrick nem é um jogador só pra isso, tá? Mas nesse contexto, ele, dos jogadores que estavam ali no banco, era o que melhor contribuía. E aí, mais uma vez, a gente tem a prova de que quando a característica de um centroavante é necessitada, ele vai entrar. Quando precisar entrar o Endrick, vai entrar o Endrick. Quando precisar entrar o Lopes, vai entrar o Lopes. E por aí vai. Uma coisa que eu sempre falo aqui, mas o pessoal teima em ficar reclamando que tá boicotando o jogador tal. Não tem isso, tá? Vamos combinar. Quando precisa da característica, o cara entra, o Endrick entrou, e aí, na primeira roubada de bola que o Palmeiras consegue, o Richard Rios aciona o Arthur pelo lado direito, o Arthur toca pro Veiga, e aí o Veiga sofre a falta e o Klaus não marca, né, pelo amor de Deus, era um lance que o Veiga ia conseguir um chute limpo da entrada da área, ele sofre a falta, era uma falta boa pro Palmeiras fazer o 2-0, e o Klaus ainda dá um amarelo pro João Martins na sequência por reclamação, né, pelo amor de Deus. Essa foi a primeira roubada. A segunda roubada é a do Breno, que saiu o gol do Endrick, né? Mais uma pichotada do nosso glorioso palmeirense Arboleda. E muito mérito pro Endrick também, chutaço, mas enfim. O Palmeiras conseguiu conter melhor ali o São Paulo, conseguiu essas escapadas, a primeira escapada tinha sido lá no comecinho do segundo tempo, com o chute do Zé Rafael e tal, depois o Palmeiras, depois do gol até consegue mais algumas ali, né, porque o São Paulo já tá totalmente, né, se lançando ao ataque desesperado e tudo mais. E o time do Palmeiras é meio cínico, né, é meio, não sei se cínico é a palavra certa, mas o São Paulo teve mais volume, teve mais posse, teve mais finalizações, só que, cara, não foi aquele Palmeiras e River no Allianz Parque, assim, sabe? Não foi aquele jogo que foi um Deus nos acuda e o São Paulo criou e não era o dia do São Paulo. Sabe, pegando, por exemplo, o último jogo do Palmeiras ali, Palmeiras e Barcelona, pegando só o primeiro tempo, que o Palmeiras perdeu por 2-0 em casa, inclusive, assim como fez o São Paulo. O Palmeiras meteu bola na trave, o cara tirou bola em cima da linha, teve vários lances assim, o São Paulo não teve. O Everton foi muito bem quando foi exigido, fez algumas defesas, você teve um momento ali que o São Paulo cresceu um pouco mais, justamente naquele início de segundo tempo, que eles cabeceam bola na trave e tal, mas dentro do possível, dentro do contexto, o Palmeiras se defendeu bem, o Palmeiras fez um jogo muito honesto, porque era um contexto muito complicado, então sim, o São Paulo pressionou e tal, mas esse papo de o Palmeiras abdicou de jogar é um negócio muito raso, sabe? Em alguns momentos o Palmeiras se defendeu melhor, em alguns se defendeu pior, em alguns conseguiu escapar mais e outros menos. Mas era um jogo dificílimo, gente, pelo amor de Deus, não vamos jogar isso fora assim como se não fosse, sabe? A fase do Palmeiras é excelente, esse Palmeiras é espetacular, mas vamos entender o contexto do jogo também. Era um jogo contra o São Paulo no Morumbi, já é historicamente difícil. Era um São Paulo recuperado com o Dorival Júnior. Recuperado com o Dorival Júnior, apesar de ter perdido alguns jogos aí recentemente, se recuperou com o Dorival, né? Outro time. Dupla de zaga reserva, né? Nossa dupla titular é Gomes e Murilo. Sem Murilo, sem Gomes, que inclusive é nosso capitão, jogou Luan e Naves, e por, sei lá, 30, 40 minutos o Palmeiras jogou com um zagueiro só de origem, né? Vamos combinar. E, além de tudo isso, e isso vale ao contrário também, né? O São Paulo jogando em casa e tudo mais, historicamente, São Paulo no Morumbi, etc. Além disso, o último jogo de uma baita maratona que a gente vem tendo, né? Não só a gente, claro, mas enfim, há quantas semanas a gente tá jogando aí? Quarta e domingo, e agora acabou, vai ter a pausa pra data FIFA. Então, o último jogo de uma maratona. E uma vitória, como eu disse, importantíssima, certo? E só pra não dizer que eu não falei, eu não gosto de falar de arbitragem aqui, mas eu já falei bastante sobre o jogo, cabe um negocinho. No final do jogo vira meio porradaria, né? Tem o cara do São Paulo expulso e tudo mais. Eu já comentei sobre a falta no Veiga ali que o Klaus não deu, mas eu queria só destacar
que tem aquela discussão do Arthur com o... Acho que é o David de São Paulo, que ele discute. Que acho que o Arthur faz uma falta nele, depois ele faz a falta no Arthur, o Arthur faz a falta de novo, assim, meio disputando bola, mas tudo falta de jogo. Aí o jogador de São Paulo, ele agarra o Arthur pelo pescoço, né? Ele levanta, assim, o Arthur pelo pescoço. E o Caio Ribeiro, na transmissão, ele fala a seguinte frase, abre aspas, não é uma agressão, é um descontrole. Não é uma agressão, é um descontrole. Então, fica a informação aí que você segurar o jogador pelo pescoço não é agressão. Fica aí a informação pra você, certo? Mas enfim, chega. 3 pontos espetaculares pro Palmeiras. Zé Rafael, como eu disse, gigante pra mim, o melhor na partida. O Arthur também importantíssimo. O Everton foi muito bem quando foi exigido, né? O pessoal tinha criticado ele ali contra o Barcelona, achou que ele tinha falhado e tal. Sem nem entrar nesse mérito, mas hoje, mais uma vez, foi exigido, foi muito bem. Foi importante também pro Palmeiras construir esse resultado. E, enfim, espetacular de verdade o resultado do Palmeiras. Voltando naquela matemática que eu sempre faço aqui no pós-jogo do Brasileirão, a minha matemática, para quem ainda não sabe, vence em casa, empata fora, certo? Essa é a minha matemática pro título do Campeonato Brasileiro. Vence em casa, empata fora. 10 rodadas de Brasileiro, jogamos 5 em casa e 5 fora. Então, por essa matemática, a meta seria de 20 pontos. E o Palmeiras, com essa vitória, chega a 22 pontos. Então, maravilhoso, espetacular, estamos acima da meta. Ah, mas e o Botafogo? Tá com 24. Vamos olhar pra gente. O Brasileirão, ele ensina isso, gente. É maratona, tá? É regularidade. O Brasileirão ensina isso. Não fica olhando pro outro. Traça a sua meta e vamos bater a nossa meta. Se a meta é 75 pontos, 76 pontos, 80 pontos, vamos traçar a nossa meta e bater a nossa meta. Pra mim é 76, por essa conta que eu falei, pelo histórico do Brasileirão. Pra mim prova isso, que esse número de pontos é suficiente pra ser campeão. Mas se vocês quiserem, ao longo da semana eu posso fazer um vídeo sobre matemática de Brasileirão. Se vocês quiserem, comenta aí. Eu fiz no Brasileirão passado. E se vocês quiserem, eu posso fazer aí depois desse primeiro terço de brasileiro, digamos assim, pra gente entender essa matemática melhor. Certo, meus amigos? Então, quem sabe aí, ao longo da semana eu não faço essa análise. Essa análise só não vai sair nesta segunda-feira, porque esta segunda-feira tem um vídeo especialíssimo aqui no canal. Não, na moral, de verdade. 30 anos do 12 de junho de 1993, sairá aqui no canal nesta segunda-feira, às 11 horas, uma análise tática completa da final do Campeonato Paulista de 93, Palmeiras 4, Corinthians 0, então eu vou explicar toda a estratégia do Palmeiras, mostrando os lances, campinho, tudo mais dessa final, um dos jogos mais importantes da história do Palmeiras, então já inscreva-se no canal para não perder. Se você tá vendo esse vídeo após as 11 horas da segunda-feira, o vídeo já saiu, então entre aí no canal pra assistir também, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, e vocês também gostaram muito dessa vitória contra o São Paulo, então já deixa o likezinho aí se você ainda não deixou, certo? Chegou até aqui o final do vídeo, acompanhei a análise toda, então deixa o like pra fortalecer o meu trabalho, e claro, não esqueça também de participar aqui nos comentários, vamos trocar ideia, o que você achou do jogo, da análise, concorda, discorda, críticas, elogios, o que você quiser, certo? E sugestões também, porque agora a gente tem um período sem jogos, então pedidos de análise são bem-vindos. Mandem aí nos comentários que eu vejo que eu posso preparar pra vocês nessa semana sem jogos. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia de sempre, mais uma análise e mais uma vitória do Palmeiras, que beleza. Vejo todos num próximo vídeo. Tchau, tchau.